E aconteceu. Aconteceu o que os palmeirenses não queriam, mas que muita gente do mundo da bola já alertava e muita gente queria também para zoar o Palmeiras. O Palmeiras acaba de ser eliminado na Copa do Brasil para o CRB. E nesse momento, muitos engenheiros de obra pronta vão chegar para criticar o trabalho do Abel Ferreira. Eu sempre falei aqui no canal, o time é organizado, o time é difícil de ser batido, mas o time não faz um futebol bonito. E uma hora isso vai cobrar. E já está começando a cobrar. Derrota na final da Recopa Sul-Americana, derrota na Supercopa do Brasil, derrota na final do Campeonato Paulista e agora uma eliminação, merecida eliminação do Palmeiras frente ao CRB. Em casa, o Palmeiras é eliminado em casa. Que vergonha, meu amigo. Que vergonha. Palmeiras é eliminado em casa. Realmente uma situação constrangedora. Eliminado para um time de Série B, é verdade, né? Não foi um time de Série D ou um time sem divisão, mas mesmo assim é o Palmeiras, atual campeão da Copa do Brasil, atual campeão da Libertadores, tinha a obrigação de se classificar, ainda mais decidindo essa vaga em casa. Perde o jogo, vai e perde a classificação também. E alguns pontos aqui para falar. Primeiro, que o Palmeiras foi muito bem eliminado, mereceu ser eliminado mesmo. Segundo ponto, se você olha o jogo e posteriormente os pênaltis, você vai ver velhos problemas do Palmeiras que a gente já cansou de debater aqui no canal que estão se repetindo. Então você vai ver, por exemplo, o Felipe Melo, que só entra em jogo teoricamente fácil e na hora de decidir não decide. Você vai ver o Lucas Lima jogando mal e hoje foi bater o pênalti. Todo mundo viu o que aconteceu, perdeu o pênalti. Um cara que recebe quase 1 milhão por mês para perder o pênalti na hora decisiva. Você vê o Marcos Rocha falhando em momento decisivo. E aí o torcedor do Palmeiras, que está aí do outro lado, é a primeira vez que isso acontece? É a primeira vez que isso acontece, que o Lucas Lima vai mal, que o Marcos Rocha vai mal, que o Felipe Melo não aparece. É a primeira vez que isso acontece? Não, não é a primeira vez que isso acontece. O Palmeiras, salvo em determinado momento nos pênaltis, pelo Everton. O Everton que estava ontem com a seleção brasileira, estava ontem com a seleção, já voltou para defender as cores do Palmeiras muito bem e por muito pouco não conseguia classificar o time do Palmeiras. Sempre é isso, o Everton salvando o Palmeiras. Estou falando alguma besteira? Agora, após uma eliminação contra o CRB, fica muito fácil, né? Fica muito fácil falar. Só que a gente já vinha debatendo isso aqui no canal há muito tempo, há muito tempo. Esse time do Palmeiras é equilibrado, é difícil de se vencer, mas muitas vezes a gente fica com a impressão que dá para fazer mais. E o Palmeiras não faz esse mais. Não faz esse mais. E o resultado está sendo cobrado nessa temporada de 2021. Seu Abel Ferreira, não venha reclamar aqui de pressão da imprensa, de pressão da torcida, e nem venha reclamar aqui de falta de jogadores. O jogador que estava pior fisicamente para jogar hoje pelo Palmeiras era o senhor Everton, que estava com a seleção brasileira no Paraguai ontem. Hoje jogou, pegou pênalti e foi bem no jogo. O problema do Palmeiras é muito mais do que a parte física, é muito mais do que a pressão da torcida, que eu entendo que é uma pressão gigante, inclusive por resultados, mas é uma pressão por um bom futebol. O Abel Ferreira em raros momentos entregou nesse Palmeiras um bom futebol. Muitas vezes conseguindo vitórias ali daquela maneira pragmática. Eu odeio essa palavra, dizer que a vitória foi pragmática. Foi uma vitória, assim, não existe vitória feia, mas foi uma vitória que poderia ter sido, né, muito melhor. E no caso do Palmeiras hoje, uma eliminação que o Palmeiras tinha obrigação de fazer algo melhor. E aí a gente chega nesse ponto, né? O Palmeiras perdeu a Recopa, perdeu a Supercopa do Brasil, perdeu o Campeonato Paulista, eliminado da Copa do Brasil. A pressão fica para Brasileirão e Libertadores. Brasileirão e Libertadores. Os dois campeonatos mais difíceis que o Palmeiras vai disputar. E muito em conta aí vai a pressão em cima do Abel Ferreira. E acho que tem que ser pressionado. E acho que tem que ser questionado. Como que o Felipe Melo recebe mais oportunidades que o Danilo e que o Patrick de Paulista? Não existe.
Isso não existe. O Lucas Lima jogar mais minutos de um jogo do que outros jogadores ali que mereciam oportunidade, até mesmo um garoto da base aí surgindo. O Marcos Rocha recebendo oportunidade no time para bater um pênalti decisivo de novo. E de novo ele falha. E quando é o Mike que joga, falha de novo. E aí tá nessa situação. Eu não tô aqui para pedir a cabeça do Abel Ferreira, não. Eu não quero aqui que o Abel Ferreira seja demitido e não acredito que seja uma solução para os problemas do Palmeiras. Mas o que eu tenho para dizer é que esse problema do Palmeiras jogar mal não é de hoje e sim, é necessário críticas. Faz-se necessárias críticas a esse trabalho do Abel Ferreira, em especial na temporada 2021. Na temporada 2021 o trabalho é ruim. O trabalho é ruim. Ah, fez uma boa fase de grupos na Libertadores. Parabéns, tinha que passar em primeiro e passou em primeiro. Fez a sua obrigação. Mas no resto do todo, o Campeonato Paulista do Palmeiras foi ruim, apesar de chegar na final. A Copa do Brasil acabou sendo eliminado antes das oitavas de final. O trabalho é ruim em 2021. E o Palmeiras precisa corrigir isso, não mandando o Abel embora, mas corrigir internamente, com reunião, inclusive do treinador com o elenco, ver o que é que está acontecendo. Ele precisa tomar consciência de algumas peças ali, Marcos Rocha, Mike, Felipe Melo, Lucas Lima, que eu não sei até que ponto é interessante ele continuar usando no time. E precisa consertar essas coisas visando a sequência do Campeonato Brasileiro, já perdeu para o Flamengo na primeira rodada, e visando aí a Libertadores, porque o lado do Palmeiras na Libertadores está muito difícil, e jogando do jeito que está não vai passar não. Jogando do jeito que tá, pode até passar da Católica, porque teve uma sorte absurda no sorteio, mas depois é São Paulo ou Racing, e lá em cima vai vir Atlético, Boca ou River. Pelo menos na minha opinião, dos favoritos que vão passar. Situação do Palmeiras complicada, se a gente olha para o que esse time está apresentando em campo. Mas e você? O que achou dessa eliminação do Palmeiras e do futebol que a equipe vem apresentando nos últimos jogos? Comenta aqui embaixo a sua opinião, deixa seu like, compartilha esse vídeo com algum amigo ou amiga que gosta de futebol. Um abraço a todos e até a próxima. Fui!